Ora, muito boa tarde a todos, bem-vindos a mais esta sessão. Não sei se para algumas pessoas é a primeira vez, estejam à vontade, de qualquer forma. Normalmente começamos estas sessões com um relembrar, digamos assim, de relembrarmos a nós próprios porque é que fazemos isto, porque é que vimos meditar. E também as motivações que nos trouxeram aqui, e às vezes as motivações até podem não ter começado por uma situação agradável, pode ter começado por alguma insatisfação. Ou ou um simples interesse em aprofundar o nosso conhecimento, a nossa noção de liberdade interior e de verdade. E seja o que for aquilo que vos trouxe aqui, e qualquer uma das situações, das meditações, que façam, hum, é bom de quando em quando, pelo menos, lembrarmos da motivação e do propósito. Às vezes coincidem, outras vezes não coincidem, mas é sempre bom lembrarmos, porque e também nos eleva, também nos faz lembrar de um caminho que já está a ser feito, que já foi feito, que vai sendo feito, e do porquê. Seja qual for a razão inicial, também é bom lembrarmos a nós próprios que a razão foi sempre a partir de um ponto de desejarmos bem esta vida a qual encorpamos, digamos assim. Porque muitas vezes na nossa meditação estamos com os pensamentos dispersos, ou seja o que for, qualquer tipo de ou as emoções, ou sentimos em baixo, e entramos um bocadinho numa luta connosco próprios. Às vezes, em vez de estarmos a ajudar, estamos a autocriticar-nos imenso. E é bom lembrarmos que o nosso objetivo, o objetivo da meditação, é compreender a vida a partir do interior, compreender o mundo e o universo a partir do interior, hum, também através de obter uma certa paz, uma certa calmia, ah, mas porque desejamos o bem a esta forma de vida, ou seja, é para melhorar também a nossa qualidade de vida e a nossa qualidade emocional e mental, etc., e não para nos culpabilizarmos de alguma forma. Portanto, quando se sentirem a energia ou a intenção a ir nessa direção, é bom relembrarmos de termos isto bem presente e claro, porque dá-nos um novo impulso. Ok, eu não estou aqui para me deitar mais abaixo, já basta muitas coisas da vida, então vamos lá aqui fazer com que esta reviravolta emocional e mental, até cerebral, posso dizer, se dê, para realmente podermos avançar, não é? Acaba por ser uma questão de presença de espírito, de compreensão, mas muitas vezes tem a ver com o relembrar, relembrarmos porquê, qual é o propósito. Quando é interessante, porque quando falamos da tal, já falámos nisto várias vezes, mas quando falamos da tal sati, que nós traduzimos como consciência ou mindfulness, ela quer dizer exatamente isso. Tem uma componente dela que é exatamente, é uma presença, estamos presentes, conscientes, mas não é só estamos conscientes por nada, é estamos conscientes que lembramos do propósito da vida, do porquê é que estamos aqui, no sentido do propósito do caminho. Ou seja, quando nos lembramos de estar presentes, não é só para estar presentes, é porque isso vai nos levar a uma libertação, a uma consciencialização. Isso é verdadeira sati, é quando nos lembramos de estar presentes, mas com esse propósito em mente. Eu estou presente porque quero compreender, quero libertar-me, quero iluminar-me, quero despertar, se assim quiserem pôr. Muitas vezes as pessoas têm objetivos diversos, porque os objetivos englobam-se todos dentro deste bem-querer, desta bem-querença, mas muitas vezes os objetivos podem ser diferentes, ou podem ter, ser perspectivas diferentes, como querer estar em paz, querer estar bem consigo próprio, querer autoconhecer-se. Cada um destes é totalmente válido. O importante é. E o caminho não é complexo, mas a meditação e as técnicas não é complicado, é algo que tem que ser praticado. Às vezes as pessoas buscam muito qual é a técnica certa, etc. Claro que temos que encontrar aquilo que para nós funciona, mas depois é fazer, é praticar. Esse é realmente o valor do caminho. Tem que ser, e é só na prática que nós vamos realmente aferindo a nossa maneira de estar dentro da meditação, dentro da nossa conduta de vida, dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Vamos aferindo com a prática, de outra forma não conseguimos compreender, só através de ler, etc. Também ajuda, é muitíssimo importante, mas é com a prática que temos a experiência direta.
queria dar mais este lembrete mais uma vez, que acho que é mesmo importante. Vamos então dar início à nossa sessão de meditação, com este relembrar do nosso propósito, do que nos trouxe aqui neste momento. Sentimos o corpo neste espaço, aqui sentado. Damos-nos conta das emoções presentes, do nosso estado de espírito geral, sem qualquer julgamento. Pode ainda haver restícios das conversas anteriores, dos acontecimentos anteriores do dia ou da semana. Simplesmente reparar e perceber que se os deixarmos, se não alimentarmos, eles cessam, acalmam. O nosso estado de espírito é assim, neste momento, confuso, alegre, agitado, tranquilo, o que for. Consciência da coluna vertebral. Se quisermos endireitar um pouco a coluna, podemos ter uma lembrança ascendente, como que é esticar ascendendo ligeiramente, em vez de forçar as curvas a descurvarem-se, digamos assim. Simplesmente estender a coluna em direção ao alto. Sentir o peso dos braços e dos ombros e deixá-los ir para baixo, como descontrair essa parte. Notar se o pescoço está solto o suficiente. Podemos fazer respirações profundas no início da nossa meditação. Respirações profundas e longas, trazendo o oxigênio para dentro, libertando o ar antigo para fora. Ter esta noção que vamos buscar o oxigênio ao espaço à nossa volta. E quando libertamos o oxigênio, o ar, é também para o espaço à nossa volta. Noção da coluna. Vamos subindo pela coluna acima, vértebra após vértebra. Passamos pelo pescoço, conscientes das sensações, parte de trás da caixa craniana, o topo da caixa craniana, o topo da cabeça. Sensação nessa área.
cabeça como um todo, a testa, o nariz, o rosto, os lábios, o queixo, as maçãs do rosto, o interior dos olhos, sensação, o interior da boca, sensação, vamos notando se pensamentos entram, que nos tiram do nosso foco, do nosso objeto de meditação. Vamos para a garganta, a zona do peito, coração. Damos um pulinho lá dentro do coração, sentir essa área. A zona abdominal, estômago, os intestinos, barriga, sensação nas ancas, nas pernas, estão tensas ou não, descontraímos, nos joelhos, interior dos joelhos, as canelas, barriga das pernas, tornozelos, peito do pé, os calcanhares, planta dos pés,
Sabemos qual é a sensação nessa área, ponta dos dedos dos pés. Voltamos às nossas costas como um todo, a zona das omoplatas, o espaço entre as omoplatas e a coluna vertebral, sensação de espaciosidade e ar. Nossos ombros, braços, cotovelos, antebraços, pulsos, costas das mãos, nós dos dedos, ponta dos dedos, palma das mãos, sensação na palma das mãos, vamos agora ficar com a nossa respiração por alguns momentos, conscientes da mesma, em cada inspiração, em cada expiração, se a mente fugir, apercebemos-nos, voltamos à respiração. Inspiração, expiração. Desejamos bem esta forma de vida. Inspiração. Desejamos bem à vida. Expiração.
um espaço que se dão a vós próprios, esta presença, esta paz, esta tranquilidade. A energia da vida vai a todas as células, a respiração te leva ao oxigênio, claridade a todas as células do corpo, aos braços, às pernas, às mãos, aos dedos, ao cérebro, ao coração. Sensação do corpo a respirar como um todo, conscientes do corpo a respirar como um todo. Vamos trazer nossa atenção à área em cima dos ombros, entre os ombros e a cabeça, à volta da cabeça, conscientes dessa área. Conscientes da área à volta do corpo, esse espaço. Vamos aí a nossa atenção mantemos-nos conscientes desse espaço dentro da sala onde estamos, espaço à volta da sala, espaço acima da casa, do prédio, à volta do prédio. Mantemos-nos conscientes desse espaço. Espaço que permeia a vila ou a cidade ou o campo, espaço acima das árvores, das casas, conscientes desse espaço. Sensação de bem-querer a todos os seres nesse espaço. Sensação de bem-querer no espaço à nossa volta, dentro de nós. Sensação de bem-querer aqui e agora, neste momento, desejando bem esta forma de vida. O respirar, o despertar, o ser, o estar, o saber. O desejar o bem de todas as formas de vida com as quais entramos em contacto, nas nossas interações e com as quais não entramos em contacto.
ponto dentro de nós que sabe o que está a acontecer, que é consciente, consciente dos pensamentos, das emoções, do corpo. Esse ponto dentro de nós, além de nós, consciência. Podemos nos lembrar da boa ação que alguém nos fez alguma vez, num dia, na vida, ter esse sentimento presente no nosso coração, neste momento. Lembramos daquele momento feliz que isso proporcionou. Deixar que essa felicidade se espalhe nesse momento. Sensação de nos lembrarmos de elevar a mente das nossas ações do dia a dia, lembrarmos disso, a sensação de estarmos presentes, a sensação de compaixão, de liberdade, de despertar. Cultivar estas memórias. Vamos terminar esta sessão de meditação. Podem abrir os olhos se quiserem, mexer as mãos, a sensação do corpo em movimento, dos dedos, ter esta continuidade de presença para a nossa vida mais movimentada. E relembramos realmente destes momentos e do que nos propomos a cultivar no nosso dia a dia, na presença dos outros, na ausência dos outros, nos nossos pensamentos. É uma parte muito, muito importante, realmente. São os pensamentos que depois muitas vezes ditam o resultado da ação e da palavra. É muito interessante que, em termos kármicos, quando falamos de karma, o que dita, digamos assim, o resultado de uma ação não é a ação em si, mas assim a intenção por detrás da ação. E a intenção por detrás da ação está sempre, inevitavelmente, associada ao pensamento. Há uma noção que me foi passada em tempos pelos professores desta tradição, que, que o karma mental era mais importante que o outro, que o karma da ação ou verbal. E eu na altura não percebi como é que até porque não há, digamos, em termos lógicos, digamos assim, é claro que se nós vemos o prejuízo que causamos a alguém se lhe batermos ou se atacarmos alguém verbalmente, enquanto se pensarmos mal da pessoa, não é a mesma coisa. Mas depois eu percebi e indaguei e me investiguei e percebi que a questão é que o karma mental é mais importante porque ele define os outros karmas. Porque quando nós fazemos uma ação, imaginem, vamos estender a perna, estamos há alguns e vamos estender a perna à nossa frente e uma pessoa vem, tropeça e cai. Não há karma, não tínhamos intenção nenhuma.
O karma é a ação com a intenção. Se vimos uma pessoa e por maldade esticamos a perna para que ela caia, há karma. Tem um exemplo muito simples. E de uma forma mais refinada, isto manifesta-se muito também quando falamos com as pessoas, porque a intenção, de onde é que vem a nossa palavra, qual é a nossa intenção, é o que vai definir se aquilo faz karma ou não, ou o que tipo de karma é que tem. E é claro que nós não conseguimos estar sempre a investigar os nossos pensamentos numa conversa atribulada, por exemplo. Conseguimos estar presentes, com uma consciência presente, mas não conseguimos analisar, não há tempo para analisar. Por isso é que é importante fazermos essa análise a priori e quando podemos, esta análise, esta reflexão, digamos assim, para cada vez mais os pensamentos estarem estabilizados e sintonizados com o momento. Mais uma vez, voltamos aqui à questão do caminho óctuplo. Uma das componentes do caminho óctuplo é o pensamento correto, e mais uma vez vamos falar do que é que quer dizer correto, ou do que é que quer dizer o sama. Sama é como se traduzis que cada uma das componentes do caminho óctuplo é sama, que traduzimos como correto, portanto, correta consciência, correta concentração, correto pensamento, correta ação, correta palavra, correto modo de vida, hum, e correta perspectiva ou visão. Hum, mas o correto digamos assim, uma palavra curta que se usa para poder explicar, porque na verdade sama significa aquilo que está em sintonia com o momento presente, ou que está em sintonia com o momento. E portanto, quando nós e isto tira-nos desta dicotomia do certo e do errado, não é? Nós aplicamos a palavra correta porque também está correto aplicado, o que está em sintonia com o momento presente está correto, digamos assim, o que não está incorreto, digamos assim, mas estamos tão habituados a viver nesta dicotomia do bem e do mal, nesta dualidade, que depois isso também tem consequências, digamos assim, quando vemos as coisas dessa forma. Se pensarmos em termos de o pensamento ou a palavra que está. Vamos pousar no pensamento. O pensamento que está em sintonia com o momento vai ser sempre o pensamento adequado, o pensamento que vai ajudar a nossa compreensão, que vai ajudar a libertar uma situação e põe-nos menos uma carga em cima quando pensamos que estamos a cultivar, estamos presentes e temos os pensamentos que estão em coerência e em harmonia com o momento presente. Porque se vamos muito para o campo, a componente do correto e do incorreto, caímos muito na culpa, como somos muito peritos nesse campo, caímos muito na culpa, na culpabilização e no julgamento e na autocrítica. Enquanto que, se pensarmos em termos de ter o pensamento adequado à situação, é mais leve e até nos dá uma certa presença mais impessoal. Se quisermos por assim, já não estamos a tentar ser o correto, é uma presença mais abrangente. Portanto, a forma como pensamos nas coisas tem muita influência e tem muito impacto também na forma depois como percepcionamos a vida e como nos damos com a vida, como nos relacionamos com a vida e com as situações à nossa volta. Ontem falávamos houve aqui uma pequena palestra no mosteiro e falávamos da percepção que temos das coisas, que vemos as coisas através dos nossos filtros, dos nossos prismas. E realmente quando estamos nessa postura de simplesmente estar mais desprovido possível dos nossos condicionamentos ou conscientes dos condicionamentos, porque é igual, digamos assim, quando estamos conscientes dos condicionamentos, eles até podem estar lá, mas nós conhecemos-los pelo que eles são e não temos o ímpeto de seguir o impulso que o condicionamento nos traz, ou podemos ter, mas estamos a observá-lo e, portanto, com um pouquinho de discernimento, vamos não atuar num condicionamento que pode ser prejudicial. E isto é um trabalho, quanto mais se faz, mais fácil é fazer. É como tudo na vida, é um hábito. Estamos muito habituados a seguir o condicionamento no automático, vai demorar tempo a desabituar. E aí, mais uma vez, a meditação é fundamental, porque é o que nos dá essa perspectiva, é o que nos dá o parar. Há uma questão interessante, sabem, que já falamos várias vezes do que é que funciona na meditação, no sentido de colocar a mente em algo neutro, ajuda a estabilizar a mente e a não seguir sempre os impulsos. E é interessante, por exemplo, quando fazemos o varrimento do corpo, há uma parte, não sei como é que toda a gente se sente, mas eu acho que em geral devem se sentir desta forma.
há uma parte que é o cérebro, quando nós sentimos o cérebro, que eu nesta meditação guiada agora não disse de propósito. Porquê? Não é que faça mal nenhum, algum, até faz bastante bem. Hum, o cérebro não tem terminais nervosos no sentido que não sentimos como os músculos, não sentimos como o nariz, como as bochechas, o queixo, até os ossos temos a sensação, mas o cérebro em si, quando levamos aí a mente, não há uma sensação. Para quem tem mais sensibilidade, há de sentir sempre alguma coisa. Eu lembro de ter uma conversa há muitos anos com uma pessoa que era fisioterapeuta e também psicólogo, se não me engano, e a pessoa dizia, e eu dizia a questão do dói-me o fígado, por exemplo. Eu dizia, não é possível, o fígado não dói, os rins não dói, não temos essa sensação nessas partes. Eu, se calhar não temos na parte, mas temos na parte que afeta logo a seguir, portanto temos a sensação de. Mas a questão aqui é colocarmos o nossa mente em algo, numa sensação, é algo que não temos sensação. E é muito interessante o que acontece. Acontece uma desconstrução. Nós estamos tão habituados às sensações intensas, quando vamos para as sensações mais neutras, já estabilizamos a mente e o coração de outra forma, e quando vamos para uma sensação muito ténue ou quase inexistente, a mente fica completamente habituada, pelo menos naquele momento, a estar presente com o nada, com o espaço entre as palavras, com o espaço entre as emoções, com o espaço entre as casas, com o espaço entre as pessoas, com o espaço entre as árvores. E isso dá-nos uma espaciosidade muito grande, porque vamos estar na vida sem estar sempre a receber tanto impacto daquilo que traz sensações mais fortes. Isto não é morrer, isto não é deixar de sentir, mas é dar atenção às componentes que normalmente não conseguimos dar atenção e, como sabem, o espaço é o que faz maior parte do universo. Portanto, isto dá-nos este traquejo, digamos assim, de poder estarmos nas situações mesmo movimentadas e estamos a percebermos o espaço. É claro que, como sabemos, a respiração já faz esse trabalho por ser algo neutro, quando estamos conscientes da respiração, etc. Quando vamos para as palmas das mãos, para as plantas dos pés, quando estamos com a mente mais atribulada ou num momento mais estressante, isto faz-nos ancorar e ter mais discernimento. E mais uma vez voltamos. Aqui nós usamos estas questões todas da meditação também para conseguirmos estar melhor na vida, para conseguirmos estar bem no trabalho, com os outros, solucionar até as relações, etc. Mas o ponto principal do propósito da prática é realmente a libertação total, é ficarmos completamente libertos de toda e qualquer insatisfação, não é vencermos na vida como ser humano, porque senão estamos a criar mais um ego, mais uma personalidade que consegue, mas assim estamos libertos de tudo o que nos prende aqui, de qualquer sentido de identificação com a personalidade, com o nosso ou com os dos outros, que às vezes também acontece. Portanto, esse é o ponto mesmo, e é importante relembrarmos disso, porque muitas vezes fazemos meditação e temos realmente esta. É uma aspiração, é boa vontade também de sermos bem-sucedidos na vida e nas coisas que fazemos. Também pode ser uma ambição, portanto, é importante vermos de onde é que vem essa intenção. Lá está o karma, é a ação com a intenção, e portanto, tudo aquilo que fazemos tem a ver com a intenção que está o resultado tem a ver com a intenção que está por trás. E, portanto, é importante dedicarmos a esta desconstrução destes condicionamentos que temos, que às vezes não nos permitem ver qual é o verdadeiro âmbito e qual é o verdadeiro propósito da prática. Às vezes sabemos, às vezes lembramos, às vezes esquecemos, e por isso é que é tão importante relembrar. Sati, a tal mindfulness, também tem esta componente de relembrar o porquê da prática. Estou a deixar muito pouco tempo para as perguntas e respostas. Quem tiver alguma pergunta, esteja à vontade. Uh, um bocadinho mais embalado hoje. Esteja à vontade se alguém tiver alguma questão. Como sabem, no fim de semana que vem, o Ajan Vagido não vai dar palestra de sexta-feira no Zoom, porque vai estar dado um retiro em Barcelos, no norte de Portugal. Estes são momentos ótimos quando conseguimos aproveitar as oportunidades desta forma, ou seja, há um espaço em branco, há um silêncio, e conseguimos perceber as evoluções
quem é que vai dizer algo, se calhar eu devia dizer algo, tinha alguma questão. E quando conseguimos repousar nesse espaço, assim, está tudo bem, não precisamos preencher o espaço, está tudo bem. Esteja à vontade para pôr questões, não estou a dizer por causa disso, mas conseguimos ter esta perspectiva e como sabem, é aqueles momentos, os awkward moments, não é? Quando estamos com as outras pessoas, é o silêncio, é o elevador, seja o que for, é tão bom que nós conseguimos repousar, porque aproveitamos esse espaço para nos conhecermos a nós próprios também, para vermos as nossas reações, para vermos os ombros a ficarem tensos e a pensar, porquê? E podem descontrair completamente, normalmente. Mais uma vez digo, muitos dos nossos automatismos têm a ver com sobrevivência, portanto eles não estão cá por acaso, mas temos é que perceber porque é que eles estão cá, porque é que são acionados e não sermos realmente escravizados por eles. E podemos discernir e decidir até quando realmente são válidos e quando realmente percebemos que é um automatismo e não é necessário. Uma pergunta: como podemos trabalhar mais a nossa intenção da vida para conseguirmos perceber? Como podemos trabalhar mais a nossa intenção da vida para a conseguirmos perceber? Eu relembrar, sabe, que muito disto é cultivar, 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 cultivar. E quando digo cultivar, é o quê? Aqui a pessoa quer ter em mente esta intenção da vida, esta intenção de querer compreender a vida. Há uma questão também que é importante, que é compreender a vida é uma aspiração natural, ao mesmo tempo é uma aspiração que não podemos forçar. A compreensão da vida vai acontecendo, hum, consoante o nosso largar de certos padrões, largar de certos hábitos, largar de certas crenças, não estou a falar de religiões, etc, estou a falar de crenças a perspectivas de crenças perspectivas de como a vida é, ou de como nós somos, ou de como a nossa família é. E há uma grande, mais do que desconstrução, é mesmo abrir mão da nossa personalidade, do nosso sentido de nós próprios, para poder compreender, porque muitos dos bloqueios vêm exatamente desse queremos agarrar-nos a um sentido de personalidade. E às vezes a personalidade tem aspirações, mas também tem ambições, e é preciso mesmo abrir mão da personalidade no sentido do ego, porque não podemos exigir que a vida nos dê as respostas. Elas vão acontecendo à medida que nós deixamos ir e abrimos espaço, deixamos ir os nossos condicionamentos e abrimos espaço para algo com o qual às vezes até temos receio, que é a verdade, porque enquanto a verdade é desconhecida, acontece o receio do desconhecido. E às vezes não queremos, porque às vezes até sentimos ou intuímos que nos vai dar uma nova noção que não nos é conveniente. Portanto é interessante nós observarmos todos estes pontos dentro de nós, sem estarmos a agarrar deles, mais uma vez, sem nos criticarmos, sem nos julgarmos. É assim, é como estar a ver uma árvore crescer com mais ramos, com menos ramos, uma parte cai, outra parte frutifica. É, se conseguirmos levar a vida a este ponto de impessoalidade, digamos assim, é muito libertador. Lá está, mesmo quando eu falo nisto, há a noção de que há um certo receio de perder um ponto de referência, né? Temos que manter a nossa sanidade no mundo. Então esta questão de despersonalização, que não é despersonalização, mas sim desidentificação com a nossa personalidade. A personalidade não acaba, a personalidade vai estar sempre presente, como o corpo até morrermos está cá, e tem as suas características, a personalidade também, e é só importante conhecê-las, as características da personalidade e do corpo, para podermos trabalhar adequadamente com elas. Enquanto nos tentamos agarrar à personalidade, é que criamos um obstáculo. Pergunta longa. A questão da intenção e da ação é interessante, mas para mim não ficou muito clara. No mundo em que vivemos, o que conta é a ação, porque quando incorreta é ela que é punida. Como pode a intenção ser tida em consideração se a ação daí proveniente causou danos? Hum, Repara que isto tem vários gradientes e as coisas realmente não são. Em diferentes situações aplicam-se coisas diferentes. Mas um exemplo disso é quando alguém mata alguém, não é? Quando alguém mata alguém sem querer,
a punição é completamente diferente de quando foi propositado. Quando alguém mata alguém por um impulso do momento, a punição é diferente de quando foi premeditado. Percebe aqui a questão da intenção conta muito, até em questões legais e civis. Ou seja, quando alguém pode enganar alguém, por exemplo, no trabalho, sem querer, porque não sabe a forma correta e pode ensinar da forma errada e pode prejudicar muito a outra pessoa, mas não teve a intenção incorreta. Até podia estar a tentar ajudar, mas pode ter dito alguma coisa que levou a outra pessoa, induziu em erro e prejudicou a outra pessoa. Mas aí a pessoa que deu a dica, ou seja o que for, não ficou com um karma negativo porque ela própria não tinha uma intenção de prejudicar. E nesse sentido em conta, as ações cá fora, é claro que a outra pessoa vai ficar prejudicada à mesma. Ou seja, mas não é uma questão kármica da primeira pessoa, pelo menos, ou tão fortemente kármica. Ou seja, karma tem sempre ação com intenção. A intenção às vezes também pode ter a ver com um certo. Vamos pegar neste exemplo. Imagino que a pessoa deu a informação errada sem querer, por pensar que é a informação certa. A intenção aqui também pode ter a ver com um certo desleixo da pessoa. A pessoa se calhar devia ter vasculhado ou pesquisado melhor para dar a intenção mais correta, para dar a informação mais correta. E aí pode haver um aspecto kármico aí. É menor do que ter dito alguma coisa de propósito para prejudicar a outra. Portanto, está sempre ligado. A intenção, o pensamento está sempre por trás do resultado da ação. Do resultado da ação para a própria pessoa que o faz. Para as outras é diferente. É difícil às vezes termos a abrangência toda, porque a pessoa, às vezes há muitas situações na vida que nos parecem injustas, e há muitas que são injustas mesmo, porque a outra questão é que nem tudo acontece por karma, porque senão estava tudo pré-definido, não havia liberdade, não é? Se tudo fosse por karma, a palavra que eu vou dizer a seguir agora já está pré-estabelecida. Portanto, não havia flexibilidade. Portanto, não é uma concepção impossível, digamos assim. Portanto, mesmo quem é prejudicado, mesmo que seja sem querer pela ação de outrem, essa pessoa podia ter o karma de ser prejudicado. E isto é muito complexo. Portanto, o karma é das coisas mais difíceis de analisar nestes termos. Perceber se alguma coisa nos acontece por karma ou por outro motivo qualquer. É difícil de analisar. Com o tempo, com a prática, com a sabedoria, etc., vamos tendo noções, mas é difícil analisar. Portanto, é complexo, mas mais uma vez o importante é nós estarmos conscientes do que está dentro de nós, das nossas intenções, do que é que vai surgir, de onde é que vêm as evoluções, e para isso todo este trabalho que parece muito taxativo e até normal, estar consciente do corpo, porque agora estar consciente dos ombros, mas a gente sabe, um exemplo, né, os ombros, estamos conscientes, estão tensos. A partir do momento em que estamos conscientes, a tendência é descontrair. E isso descontrai o pensamento, e isso descontrai a visão e a perspectiva que temos do mundo, e isso pode fazer toda a diferença naquele momento. Como é que podemos perceber se algo que pensamos que queremos fazer no futuro é por ego ou não? Sensibilidade? Vamos desenvolvendo o nosso discernimento, cada vez mais temos mais, temos mais aguçado o nosso sentido de discernimento e sermos muito honestos connosco próprios. Perceber, perceber quando estamos a criar alguma coisa a nível da personalidade do ego, digamos assim, aquilo às vezes tem um sabor que não traz liberdade. É muito interessante, não traz liberdade. Esse é o sabor que mais difere. Não traz liberdade. Pode ter uma tonalidade mais tensa, pode ter uma tonalidade mais agarrada, mas a coisa que melhor define é não traz liberdade. Não tem o sabor da liberdade, não nos deixa libertos. E é complexo, porque muitas coisas, muitas emoções se manifestam também ao mesmo tempo e à volta de um determinado assunto. Portanto, é com o discernimento, é com a paciência, é com a libertação interior que vamos tendo cada vez mais capacidade de clareza mental e emocional para ver de onde é que vêm as nossas intenções. Será demasiado limitativo dizer que a intenção da vida é a preparação para a morte? Hum,
a intenção da vida neste contexto dentro do qual falamos, do budismo e também do hinduísmo, etc., a intenção da vida é a libertação. Portanto, é irmos para lá, até o irmos não está correto, mas é as palavras que temos que usar. Estamos para lá da vida e da morte. Dentro dessa libertação, a preparação para a morte é uma das coisas mais importantes da vida, porque, porque é o que desfaz esta condicionante de sermos, ou de termos a noção de sermos enquanto corpo físico. Quando largamos essa noção, e isso tem a ver com a preparação para a morte, a transição é muito mais fácil e a questão de estarmos encarnados ou desencarnados, vamos dizer assim, é mais relativizada. E, portanto, nesse sentido, e porque a morte é um tema tão obscurecido na nossa vida social, hum, é importante cultivar e termos presentes que somos, entre aspas, uh, seres mortais, ou que estamos em corpos mortais, e temos presentes o que é que nós não somos, esta questão de não sermos o corpo, os pensamentos, as emoções, a capacidade cognitiva, etc. hum, é muito importante nesse sentido. E, portanto, ao trabalharmos a aceitação da morte, estamos também a aceitar esta noção de que não somos estes corpos. Ao trabalharmos a noção de que não somos estes corpos, estamos muito mais libertos para a morte. Mas há uma frase conhecida, né, que a vida é uma preparação para a morte, não é? E é interessante vermos nesse sentido, mas realmente é mais abrangente. Muy bien. Hum, portanto é mais abrangente, tem este, é mesmo para além do samsara, não é? Para além do ciclo da vida e da morte. E portanto o que é que nos leva para além do ciclo da vida e da morte é algo muito profundo e muito destacado dos quereres e afazeres do mundo, não é? Agora temos que estar no mundo e temos que seguir os trâmites do mundo, hum, e cultivando, porque estamos aqui, portanto é para fazermos o nosso caminho aqui, não é para não estarmos aqui, porque se estamos, é aqui o ponto a trabalhar, mas cultivando esta noção, não nos apegando, não caindo na ilusão dos emaranhados do mundo e dos emaranhados do nosso coração, da mente em geral, etc. E fazer isto com este toquezinho de não nos fustigarmos a nós próprios, não nos culpabilizarmos a nós próprios, é fundamental e é interessante, é um ponto muito interessante de trabalhar, porque há uma tendência muito perentória nesse sentido. E então, lá está, quanto mais libertarmos do ego, menos esse sentimento de culpa desnecessária, digamos assim, uma culpa que só carrega mais peso, surge. Vamos então fazer o nosso um minutinho de silêncio no fim desta sessão. Desejo tudo bom. Vão-se cultivando esta liberdade interior no nosso dia a dia, nos nossos momentos de silêncio e também nos outros. Aproveitar os momentos que não são de silêncio também para compreender aquele momento e sintonizarmos com o nosso interior e com o que está a acontecer de uma forma mais elevada e consciente, para podermos também aproveitar esses momentos e não ficarmos na luta de eu e do outro e quem está certo e o sentimento, etc. Vamos então fazer um minutinho de silêncio.